Essa noite eu sonhei. Estava sonhando aquele sonho maravilhoso que Deus, Jesus Cristo, me deu o dom, desde criança, de curar as pessoas. E curava criança, curava adulto, curava todo tipo de doença. Pessoas na cadeira de roda, pessoas com câncer feroz, e todos que eu passava e tocava a mão, e todas as pessoas curavam. Só que todas as vezes que eu curava, eu ficava muito fraco. Eu ficava muito fraco e tinha que descansar. Quando, uma bela tarde, eu passei mal curando um monte de gente, e todos felizes, e eu muito mais feliz ainda, porque sempre eu admirei a cura de Cristo, quando Ele andou pela terra. E aí um dia eu fiquei fraco, muito fraco, e Jesus apareceu para mim e veio me buscar. E eu fui feliz que estava na presença dele, né? Mas antes mesmo de exterminar meu corpo, ele deixou eu voltar para viver uma vida comum, para viver uma vida simples e não curar mais ninguém. Só falar da palavra. Só falar as coisas boas de Deus. Nunca brigar com ninguém. E nunca discutir nada com as pessoas, só apenas falar deles. Só que eu não tive mais o dom de curar as pessoas. E as pessoas que foi beneficiada achava que eu tinha ressuscitado e que eu tinha voltado, que eu ia fazer a mesma coisa. Não, foi só aquele período. E a partir dali, eu tive que ter uma vida comum. Tive que viver igual todo mundo. Mas foi um sonho muito lindo. E eu fiquei muito feliz de ter aquele encontro com Jesus. Imediatamente ele fizesse com que eu acordasse, que eu estava deitado, né? E todo mundo chorando, dizendo que eu tinha morrido. E eu voltei, levantei e fiquei feliz de Jesus ter me concedido o direito de voltar e de viver uma vida normal. De casar, de ter filhos e viver uma vida normal. Então, meus irmãos, foi um sonho lindo. Mas o dom de curar é o maior dom de Deus. Só que ele exige sacrifício da sua parte. Você não pode beber, não pode comer muita carne, não pode viver nos botecos, não pode viver em ambiente que tenha bebida.
Você tem que sempre se preservar e viver uma vida mais regrada. Para você ter uma vida normal e comum aqui na Terra, tem que evitar de exaltar, de xingar, viver uma vida comum. Você não pode reclamar da vida. Você não pode fazer as coisas para as pessoas e querer o reconhecimento dessas pessoas. Você tem que viver uma vida de santidade. Não precisa as pessoas, precisa demonstrar para ninguém que você tem uma vida diferente. Mas você precisa conviver com as pessoas, se puder ajudar, você ajuda, mas não tocar a mão nas pessoas, mas que está doente. Porque agora você tem uma vida comum, normal. Mas obediente, será obediente a Deus, a Cristo. E esse é o sonho mais lindo que eu já tive na minha vida, durante a minha vida inteira. Fico feliz de poder ter sonhado com a cura, porque essas coisas de Deus sempre me fascinou. Sempre eu pedi a Ele uma vida eterna. Sempre eu pedi a Ele uma saúde eterna, para eu poder ir e vir o tempo que eu quiser aqui na Terra. E Ele disse: depende de você. Você está preparado para ter uma vida eterna? E para ver as pessoas que você ama ir embora? Eu falei, aí é difícil viver nesse mundo sem os seus parentes mais próximos. Eu quero ter meus filhos perto de mim, eu quero ter meus netos perto de mim. Eu quero ver meus bisnetos, meus tataranetos perto de mim, mas eu quero ter saúde. Eu quero poder ir e vir, enxergando, falando, raciocinando. E Ele mostrou para mim, vamos ver, né? Até onde você aguenta. Aparece uma dor aqui, uma hérnia ali, um rim que já foi embora. Você agora só tem um rim. E vamos ver até onde você aguenta. E eu continuo insistindo com Deus, com Cristo. Quando eu olho para o sol, eu peço a sua fortaleza. Quando eu bebo uma água, ou eu tomo um banho, ou quando cai a chuva, que é Cristo para mim, em todos os lares. Eu peço sempre que me abençoe, que me dê vida. Quando eu como a comida, a terra que me deu essa comida, que significa Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, está aqui nessa terra para nos curar, para nós se amarem, deixar o egoísmo de lado, deixar as coisas mundanas da vida, da terra, e só pensar nele, e só confiar nele. E assim estou vivendo. E eu vejo as pessoas ao meu lado reclamar disso, reclamar daquilo. E aquilo que eu posso, eu faço, eu ajudo. Se posso dar um remédio, eu dou um remédio. Ao menos para aliviar as pessoas, os seus sintomas,
E aqui eu estou vivendo uma vida comum e agradecido e sempre agradecendo a Deus por todas as felicidades que eu tive e por todas as dificuldades que eu tive e que eu tenho até no dia de hoje, mas estou feliz. Muito obrigado pelo sonho, Pai. E eu fiquei fascinado, chorei de emoção de ver aquelas pessoas sendo curadas. Só que Ele mostrou para mim que cada um tem a sua vida, cada um tem que viver da forma que puder. Mas você não pode entrar na divindade, na espiritualidade de cada ser humano. Porque cada um tem a sua vida para viver. Cada um tem a sua passagem para passar aqui na Terra. E você não pode se envolver e querer sair por aí curando todo mundo. Você pode dar uma palavra amiga, você pode dar um remédio, você pode tentar confortar a pessoa, mas não pode ficar esperando o reconhecimento das pessoas. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua filosofia de vida. Cada um tem a sua religião e você tem que aprender a respeitar isso. Foi isso que Ele me ensinou nesse sonho lindo, no sonho da cura. E Ele mostrou para mim. Você pode viver o tanto que você quiser, desde que você assume sem reclamar. Viva o que for possível. O que não for possível você ter ou fazer, não reclame. É assim a vida. E eu agradeço por hoje, agradeço por ontem, agradeço por todos os dias da minha vida. E aqui eu estou, Pai, à sua disposição. Faça de mim o que quiserem de mim. Mas se quiserem me dar mais e mais e mais sabedoria sobre vós, sobre a vida, sobre as pessoas, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado pela minha vida e pela minha família e por todas as pessoas ao meu redor. Por eu poder ir e vir, poder respirar, falar, enxergar, raciocinar, Pai. Estou muito feliz com o sonho que o Senhor me deu, por eu poder sentir a sua presença, sentir a sua mão sobre a minha cabeça. Muito obrigado. Mas obrigado, obrigado mesmo.